Olá, sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Esse programa traz referências da indústria imobiliária. Hoje, Dia da Mulher, é um dia especial e as minhas convidadas, no primeiro bloco, Ana Jaime, a arquiteta Ana Jaime, e no segundo bloco, Isabel Maestrelli, uma corretora de imóveis. Ana Cristina Volman Zornig Jaime, arquiteta e urbanista, mestre em governança e sustentabilidade pelo ISAI, Fundação Getúlio Vargas, com especialização em gestão estratégica e projetos pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação no Master em Liderança e Gestão Pública, com módulo internacional na Harvard Kennedy School. Integra a Rede de Mulheres em Movimento, o Fórum de Economia Verde do C40 e o Comitê de Dados Abertos de Curitiba, além de ter participado do grupo de trabalho da eletromobilidade do Ministério das Cidades. Experiência em planejamento urbano, legislação de uso e ocupação de solo, e gestão de projetos multissetoriais com participação comunitária. Atua na captação de recursos nacionais e internacionais, elaboração de planos de investimento e relatórios estratégicos. Foi assessora de investimento no IPUC, onde aprovou cerca de 285 milhões de dólares para projetos de mobilidade e clima. É servidora de carreira do IPUC. Desde janeiro, na gestão do prefeito Eduardo Pimentel, foi nomeada presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, IPUC. Ana, obrigado por participar do Canto a Canto. Olá, Canto, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou com muitas expectativas para essa nossa conversa. Bem, hoje é o Dia da Mulher, então é um dia muito especial. Eu me sinto muito honrado, né, receber você aqui nesse primeiro bloco e também no segundo bloco, uma corretora de imóveis que hoje em dia é referência no Brasil, diretora do COFES. Mas a tua carreira é instigante, quer dizer, você é a primeira mulher agora nomeada presidente do IPUC, né? Então, fazendo um comparativo, depois assim, de se preparar muito, eu acho que veio a recompensa, né? Os bastidores estavam comentando sobre a tua trajetória, a tua vida, morou em algumas cidades diferentes de Curitiba, né? E hoje está aqui em Curitiba, à frente, a partir de janeiro, cuidando da cidade. Eu faço uma comparação que hoje em dia a mãe, a mulher, ela cuida da casa e da família. E você hoje em dia vai cuidar também da casa e da família, mas vai cuidar da cidade e dos habitantes que são a família, né? É uma escala um pouquinho diferente, cresce, mas acho que a essência, ela é a mesma, né? Outro dia estava fazendo uma reflexão, conversando até com uma outra jornalista, e ela perguntou assim, como é que eu cheguei a ser arquiteta? E até eu comentei que, como eu venho de uma família que é muito da área médica, todo mundo em casa tinha certeza que eu seria médica, que eu ia fazer medicina, enfim, eu vivia em hospital desde criança. Eu tinha decorado toda a enciclopédia farmacológica, sabia tudo. Mas quando chegou na época do vestibular, assim, eu falei, nossa, mas será que é isso que eu vou fazer? Eu gosto de estar com as pessoas, gosto de cuidar, mas eu tenho essa coisa muito assim de me comprometer demais com as coisas. Vou entrar no hospital e nunca mais saio. E daí veio essa questão da arquitetura, me parecia uma área também da humanas. Alguém da família fazia arquitetura? Não, ninguém. Eu fui, acho que a primeira. E nem médico também? Não, médico sim. Meu pai médico, tá meu bom. irmão médico, hoje em dia meu marido é médico, meu sogro médico. É uma família, assim, que vem de muitos médicos. Quando eu fui, quer dizer, começou com a coisa da arquitetura, mas logo veio o planejamento urbano. E acho que foi bem esse ponto que você colocou. Eu acho que daí eu me descobri que essa coisa do cuidado, Que legal. que foi numa outra escala, quer dizer, não vou cuidar diretamente das pessoas, mas vou cuidar das pessoas, do espaço urbano para as pessoas terem boas relações, terem, sabe, boa convivência, qualidade de vida. Isso é saudável, né? Então, acho que no fundo, acho que talvez a minha essência, e muito acho que da mulher tem isso, né? Essa coisa do cuidar, né? De você querer, às vezes falam da coisa da galinha, de trazer para debaixo das asas e tal. Então, acho que esse instinto do cuidar, para mim, ele é muito forte. Acho que na minha trajetória e pelos projetos que eu fui trabalhando, sempre foi isso, né? De tornar a vida das pessoas melhor através dos projetos urbanos. Hoje eu vejo que o Dia da Mulher, para mim, é um dos dias mais importantes que tem, Dia da Mulher e o Dia da Mãe, das mães, que são praticamente são protagonistas hoje em dia da humanidade, né? Quando ele começa a falar sobre
essa questão do protagonismo da mulher, essa comparação começa a me lembrar lá atrás, da minha mãe, da minha avó, que eram as matriarcas, falavam que elas não trabalhavam, mas praticamente cuidavam, né? E minha avó teve 13 filhos, imagine cuidar dessa prole toda, quer dizer, então é uma maneira de cuidar. E hoje eu vejo que além de vocês, como eu falei, não sendo assim redundante, além de você cuidar de uma família, e você tocou num ponto legal, quer dizer, na medicina, e hoje em dia é a questão daquele cuidado, né? Porque a cidade é isso. Agora, vindo para a cidade, eu vi que em Curitiba, ela é uma cidade privilegiada, né? Em termos de arquitetura. Eu estava vendo lá atrás, eu tive o prazer de conhecer o Jaime Lerner, lá em 75. E conversando com ele uma vez no carro, ele falou uma coisa assim que era, ele falou, uma cidade a partir de 1 milhão de habitantes fica, não digo que fica ingovernável, mas tem muito mais problemas que tem. Então ele comentou isso e eu sempre me lembro daquilo ali. Como deve ser difícil, né, depois de um certo população, a gente cuidar. Agora, quando tem o famoso lá, o plano da cidade que vem de anos, o famoso plano H, acho que os nossos ouvintes não sabem o que quer dizer isso aí, da maneira que... Você poderia explicar, porque muita gente ouviu falar, mas não sabe. Na verdade, assim, uma cidade, eu sempre digo, ela é algo muito dinâmico. Diariamente, você acaba se confrontando com os mais diferentes desafios e problemas. Então, você precisa estar preparado para tentar acolher e resolver melhor esses problemas. O planejamento urbano, ele é um pouco isso, quer dizer, como é que você consegue ir estruturando a cidade para, à medida que ela vá crescendo, ela consiga entregar bons serviços, boa qualidade de vida. Quer dizer, o plano Agache, quando a gente fala, quer dizer, remonta lá no começo, né, década de 40, no século 20, que foi, e não foi a primeira, tá? Porque acho que Curitiba sempre teve no seu DNA essa coisa com planejamento. Lá nos idos de 1800 e tanto, a cidade já tinha um pouco essa preocupação de como se organizava. Estava ali mais contida ali na Praça Tiradentes, que é o marco zero da cidade, mas já tinha aquela preocupação, aonde nós vamos colocar os animais, aonde mais vão estar as habitações, como é que a gente vai organizar o comércio. Isso vem evoluindo. Na década de 40, que foi o Plano Agache, foi um urbanista francês ajudando a pensar como é que a cidade ela estava e como que ela deveria se organizar. Daquela época, vieram algumas avenidas radiais, são aquelas avenidas mais circulares pela cidade que a gente vê até hoje os resquícios dessas grandes avenidas e de setores. Por exemplo, o setor industrial era hoje o bairro Rebouças, que ainda a gente tem algumas fábricas, mas tudo isso distribuído. Mas Curitiba é muito o que é hoje a partir do plano preliminar de urbanismo que foi feito na década de 60. Então foi ali que o desenho que a cidade tem hoje veio dessa concepção. Ou seja, foi montado um tripé que é o transporte, o sistema viário e o uso do solo integrado, orientando o desenvolvimento da cidade. Eu sempre digo que a melhor forma de entender, quando você tem a oportunidade de chegar de avião em Curitiba, você consegue ver muito claramente aquele corredor dos prédios, que é onde passa o transporte público coletivo, que acabou orientando o desenvolvimento do sistema viário para isso. E nas áreas adjacentes, já uma densidade menor, com mais área verde, tudo, para você organizar e que essas relações que acontecem no dia a dia, elas têm um espaço adequado para acontecer. Esse plano de 66 vem evoluindo até hoje. Quer dizer, a gente deu base ao nosso plano diretor, que sempre a gente tem ajustes, até porque, como eu falei, a cidade é uma coisa muito dinâmica. Então, você sempre tem novos desafios. Eu sempre gosto de olhar para a nossa história recente. Uma pandemia que acho que ninguém podia imaginar, que ia ficar todo mundo fechado em casa, da gente ver cidades desertas, e que a gente teve que aprender a lidar, porque, infelizmente, a gente não está imune a novos eventos como esse, né? Então, foi um grande aprendizado. O que a gente precisa se reorganizar como cidade? A questão do clima. O clima, olhando para os 2 meses que a gente já passou esse ano, a gente teve 2 situações extremas. As chuvas, que às vezes num curto espaço de tempo, muita água que chega na cidade, assim, e que não dá conta, o sistema de drenagem não tem dado conta, a gente tem visto alagamentos e tal. Esse é um exemplo, quer dizer, como é que a gente começa a lidar com isso na cidade, o que a gente tem que repensar no planejamento. E o outro exemplo são as nossas ondas de calor. Nós já tivemos 5 eventos de ondas de calor em 2 meses no ano de 2025.
Curitiba era a capital mais fria desse país. Nós já chegamos a bater 38, 39 graus. O ano passado, esse ano também, temperaturas de 30. Eu brinco que o curitibano não estava projetado para isso. E como é que você vai pensar a cidade de novo, né, para responder a isso? Então, essa coisa do planejar é isso, é você estar entendendo os desafios. Muitas vezes, acho que a nossa função como urbanista é olhar o que está agora, mas também ter essa capacidade de mirar lá na frente. Isso. O que pode vir a acontecer? É o planejamento. Você olha lá na frente. Ultimamente a gente está olhando lá em 2050, 2060. O que a gente entende que pode acontecer e como é que você traz isso para o presente, para organizar no teu processo de planejamento e organizando um caminho para as coisas acontecerem, para quando chegar em 2050, aquela visão que você teve, aquilo que você olhou, a cidade esteja organizada e preparada para isso. Agora, eu vejo também aí um recado dos nossos ouvintes, questão também da educação, vamos falar uma realidade. Logicamente que hoje se pega os bueiros, você pega a cidade, as pessoas jogam o lixo ainda no chão, vão para os bueiros, acaba entupindo, acaba tendo... Então tem uma série que poderia melhorar um pouquinho mais. Isso eu dou um recado para as pessoas não jogarem nada no chão. A cidade de Curitiba é uma cidade limpa, é impressionante. Esses dias eu estava ali em casa, era 2 horas da manhã, chegou um caminhão desse horário, da prefeitura, estava pegando todos os arbustos, o cara com lanterna, vendo se não tinha nada que iria cair. Eu achei daquilo ali um cuidado espetacular, quer dizer, um caminhão que tem só para o lixo, um caminhão que tem só para arbusto, um caminhão que só tem só para materiais perecíveis. Então, agora, a população tem que ajudar, né, Ana? Eu acho que a cidade, ela é muito o que cada cidadão resolve ser para a cidade. Perfeito. Então, se você tem, acho que esse espírito de você cuidar, eu acho que faz a diferença. Eu me lembro quando eu era recém-formada, eu fui fazer um trabalho, tinha tido uma invasão na região sul da cidade, no bairro do Tatuquara. Era uma pequena invasão, hoje é um bairro todo estruturado, mas algo que me chamou muito a atenção. Estava num dia de chuva, um lamaçal. E assim, eram realmente casas assim de madeira muito precárias, sem aquela coisa organizada. Mas numa casa, eu tenho até acho que essa foto ainda guardada. Lama e tudo, mas na frente da casa, aquele casebre humilde, muito simples. Mas tinha uma florzinha e tinha uma plaquinha. Por favor, limpe os pés antes de entrar. Então, eu acho que isso, quer dizer, essa coisa de você como cidadão, de você estar cuidando da tua casa e você cuidar da cidade, faz toda a diferença. Antes você falava, Curitiba é uma cidade bonita, apesar do tamanho, a gente consegue ter. E é um diferencial. Outro dia a gente recebeu uma delegação do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento. E eles ficaram impressionados. A gente correu a cidade inteira, de norte a sul. E eles diziam, moram no Rio. Ele falou, nossa, a gente está impressionado. Em qualquer canto que você passe dessa cidade de vocês, você vê que a coisa está bem cuidada, você tem uma rua chegando, você tem uma calçada, tem iluminação, tem uma praça para as crianças brincarem, tem uma área verde, está muito preservado. Independente da parte que você está na cidade, a gente não consegue ver isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem uma beleza linda, mas tem o caos ao mesmo tempo. Sim. E aqui não, eles ficaram realmente impressionados com essa qualidade do espaço urbano, independente da região que você esteja na cidade. E isso é sinal também porque as pessoas estão cuidando. Lógico que tem que cuidar mais, porque dói muito quando você entrega algo novo para a cidade e logo ela é pichada ou não. Então, o que a gente defende muito, eu pelo menos no meu papel como urbanista, eu prego muito que a gente tem que criar espaços para as pessoas se apropriarem desse espaço. Porque quando você se sente dona, é que nem da tua casa, você cuida mais. Exatamente. Esse é o ponto. Será que fazia isso? Será que você faz isso em casa? Então faça fora, né? Entendeu? Então, mas para isso as pessoas têm que criar essa conexão com o espaço urbano. Então, quando você cria uma praça que as pessoas conseguem se identificar, vamos dar um exemplo recente. Uma praça que foi feita até o ano passado, aquela Praça do Pirata, ali no alto ali da Mercedes, quando chega naquela rótula da Jacarezinho, da Roberto Barroso. Gente, aquela praça está sendo um fenômeno. As crianças, as famílias se apropriaram daquele espaço. Quando isso acontece, gente, a relação de cuidado... É lindo ali, naquele mirante. Ficou lindo. Então, assim... Estava esquecido. Era uma área que... Tinha até o escritório do arquiteto. Manuel Coelho. Manuel Coelho ali do lado, o escritório dele. Manuel foi sempre um grande amigo, foi professor e tudo.
Então, e as pessoas se apropriaram e cuidam, e assim, e brigam. Perto da minha casa também tem uma praça que é isso, as pessoas de fato gostam do espaço. Não tem pichação, então, porque você se sente dono, você cuida como se fosse a sua casa. Esse sempre é o desafio, a gente criar esse sentimento das pessoas se sentirem dono de cada pedacinho da cidade para poderem cuidar melhor. Eu tinha lá, quando comecei o mercado imobiliário, eu conversava muito com os Tacla ali, família Tacla ali do centro. E o senhor Elias, né, o falecido senhor Elias, ele falava para mim, eu falei, mas como é que você compra essas áreas da periferia? Como é que você faz para manter as áreas? Ele falou, é simples, eu vou lá, coloco 2 traves e faço o campo de futebol. Porque daí o pertencimento da sociedade ninguém deixa de invadir. Você veja que isso há 50 anos atrás, né? Agora, entrando nessa linha que você falou sobre a cidade, eu entrevistei aqui o Gilson Santos, presidente da associação, da agência metropolitana. E foi sensacional, ele contou coisas assim realmente muito legais, por exemplo, adensamento da cidade, falando que tem cidades que, ele falou, Canto, a cidade não pode adensar da maneira que quer, às vezes, eu entendo o prefeito, eu entendo o empresário, eu entendo tudo, mas tem que pensar no futuro, e aquilo, tem que ter um planejamento no futuro, porque amanhã, como é que vai fazer? A cidade começa a crescer, daí você tem que passar uma rua, daí você não consegue passar, tá? Então, ele começou a falar isso e sabe que teve uma repercussão muito boa, porque as pessoas têm que ter, né, Ana, paciência, porque planejamento é paciência. É paciência e é continuidade. Não existe, assim, você não pode ser um soluço, entendeu? De você faz para 2 anos ou não. Você tem que ter continuidade. E essa coisa da ocupação do espaço, você precisa de uma infraestrutura adequada. E não são coisas baratas e nem tão rápidas de você fazer. Você precisa fazer projetos, dependendo dos projetos, você leva 1 ano, 1 ano e meio até desenvolver o projeto, tem que captar o recurso, daí você tem que fazer a licitação da obra. Então, são coisas que elas não são rápidas. Tem algumas ações, por exemplo, cuidar, a manutenção da cidade é uma coisa diária. Agora, os investimentos, abrir uma avenida, você fazer um loteamento, você construir os equipamentos urbanos, isso leva tempo. Só que você precisa sair com isso um pouco à frente, senão vai levar a áreas que vão ter uma situação muito mais precária. Água, luz... Água, luz? Sim, isso é essencial. Isso tem que chegar antes, para daí você ter a ocupação organizada. E tem que entender, entre as diversas funções desempenhadas na cidade, eu sempre brinco, o maior desafio enquanto cidade é como você encontra o melhor equilíbrio. Porque há um sistema natural que é importante, a gente tem as nossas matas, a gente tem os nossos rios, nós temos o sistema urbano, tem que ter rua, tem que ter equipamento público, quer dizer, é a escola, é a creche, é o posto de saúde, e ao mesmo tempo tem todas as interações sociais e econômicas, ou seja, você tem que encontrar um equilíbrio, porque cada função dessa ela é importante, né? Então você precisa organizar tudo isso de uma forma equilibrada, sempre se antevendo, e criando as estruturas, porque também não adianta você arrasar, fazer terra arrasada, acabar com bosque, com rio, canalizar tudo, que é o que a gente está vendo agora. A natureza ela se revolta, ela vai buscar de volta o que lhe foi tirado. Então a gente vê as águas extravasando dos rios, porque a gente acabou com os meandros dos rios, a gente canalizou, a gente retificou. Então, esse equilíbrio, né, ele é importante. Acho que quando o Gilson trazia isso, essa preocupação, as pessoas entenderem. A gente não pode ocupar qualquer lugar. Tem lugar que é manancial de água. Sim. E água é essencial para a nossa vida. Como é que a gente vai fazer uma desocupação ordenada numa região? Porque se a gente não tiver água, e vamos lembrar, há 4 anos atrás, a gente passou por uma seca. Com uma pandemia junto, além da pandemia, a gente teve um período de seca. E muitas casas ficavam 2, 3 dias sem ter água. A gente fez racionamento. Então, se a gente não cuida desse bem que é a água, a gente está comprometendo a nossa existência. Então, tem áreas que você não consegue. Como ter as áreas verdes é importante, porque nessas ondas de calor, essas áreas verdes que ajudam a ter um microclima, que a gente consiga sobreviver a essa onda. Porque tem o ano passado, às vezes eu fico meio perdida, não, acho que foi ano retrasado que teve a COP em Dubai. Eu estava num painel participando, e um dos especialistas que estava no painel é uma organização não governamental que está trabalhando sobre essa questão das ondas de calor, que ele diz que é a consequência climática que vai mais matar nos próximos anos, sejam crianças ou idosos. Então, se você não se preocupar com isso, é algo que, de novo, é que isso só vai acontecer lá para frente. Não, a gente já está vivenciando isso na prática. Então, a gente tem que preservar isso. Ter ruas arborizadas
além de entregar um desenho muito mais agradável, ela tem essa função de manter a temperatura um pouco mais abaixo para a gente conseguir suportar isso. E isso a gente consegue como? Com planejamento, uma rua larga, com uma boa calçada, para você poder ter essas áreas de permeabilidade, com áreas de sombra. Então, essas funções todas, é o nosso papel de estar desenhando, pensando e colocando em prática. Porque, talvez, quando você diz, Curitiba é uma cidade boa, qual que é o grande diferencial? Ter um bom planejamento. O segundo ponto que eu sempre digo é a capacidade de executar. Porque não adianta você fazer um belo plano se ele não sai do papel. Eu acho que Curitiba é muito o que é, porque ela tem qualidade no planejamento, mas também sabe executar. E IPUC tem quantos? 50 anos? O IPUC vai fazer 60 anos. 60 anos. No dia 1º de dezembro desse ano, ele faz 60 anos. Vai ter sido um dos primeiros institutos de urbanização do Eu acho Brasil, que ele né? é um dos primeiros, acho que no Brasil talvez tenha sido realmente o primeiro, e é uma grande referência, não só na América Latina, mas para o mundo. Tem bons porque ele é gestores lá, né? longevo. Sim, perene, sempre teve. Teve um time, eu sempre brinco, é um time assim, de pessoas muito apaixonadas por cidade, né? E por pessoas também, né? Eu ia falar, se você não pode tocar uma cidade se não gostar de pessoas, né? Exato, e eu vejo hoje, exato. falando pro Eduardo Pimentel, eu fico aqui, ele todo dia cedo, ele gosta, ele abraça, ele sabe aquele abraço que é sincero, né? E a gente acho que teve sempre essa sorte de ter bons gestores que sempre gostaram muito das pessoas e da cidade. Acho que Curitiba sempre comparado quando a gente olha para outras cidades que já tiveram que encarar prefeitos, eu digo assim, aventureiros. Sim. E que às vezes faz um estrago, porque cidade é assim, né? Se está tudo em ordem, ela vai bem. Mas se você gera uma descontinuidade muito grande, botar o trem no trilho de novo e recuperar, às vezes, dependendo do que for feito, você leva mais de uma década para conseguir corrigir algumas coisas e estabelecer um bom rumo. Acho que Curitiba sempre teve muita sorte, porque teve bons gestores responsáveis. Alguns fizeram mais do que outros, ou tem algumas críticas, mas a gente nunca teve, até que eu, pelo menos, me recordo, nenhum gestor irresponsável na cidade. E a cidade, hoje, o prefeito é um executivo, né? Sim. Ele é um gestor... Super executivo. Exatamente, ele tem que tocar. Agora, dentro da linha, entrando hoje da revisão do plano diretor, que é muito importante aqui para a indústria imobiliária, para Curitiba, eu sempre cito que Curitiba, pelo IPUC, que é referência, também nós temos assim uma quantidade enorme de praças, hoje de parques em Curitiba. Eu sempre, por exemplo, o Golfo, nós temos aqui 5 campos de golfe, uma cidade de 2 milhões de habitantes. Então, Curitiba é referência. Você que está nos ouvindo, olha a cidade, olha a limpeza que tem a cidade. Eu me orgulho de morar aqui, apesar que sou londrinense, de morar em Curitiba. Agora, as pessoas têm que ter paciência, porque tudo isso que você falou requer paciência. Tem alguém trabalhando para você. Então, hoje, quando a gente fala na revisão do plano diretor, e também emendando ali aquela questão do centro da cidade, na última reunião que eu estive lá, eu fiquei abismado, porque a prefeitura, em pouco tempo, ela está super preparada, e levando isso para a população para poder escutar. Então, linkando nessa revisão do plano diretor, e também, ao mesmo tempo, hoje em dia, esse redesenvolvimento da área central, que realmente precisa, espere que Curitiba vai ficar um show. Não é verdade? Não vai, não, com certeza. Eu acho que esse sempre é um momento muito importante. A revisão do plano diretor ocorre a cada 10 anos, ou seja, é a oportunidade de uma década. Então, e é um momento, eu acho que da reflexão. É um momento que você olha para trás, assim, volta lá 10 anos, o que a gente pensou, que você vai olhar o que aconteceu, e ao mesmo tempo, de novo, eu acho que é aquela coisa de você mirar lá na frente. E a gente vai estar mirando 2050. Quer dizer, o que a gente quer ser em 2050? A partir dessa visão, e acho que desse propósito que a gente quer para a nossa cidade, a gente traz isso para agora e a gente vai fazer essas reflexões. Se a gente quer ser uma cidade sustentável, acolhedora, dinâmica, vibrante, o que a gente precisa incorporar? Onde a gente precisa fazer os ajustes, né? E é isso que a gente vai fazer. Eu acho que a gente tem um bom plano, que, de novo, Curitiba é o que é, porque a gente vem conseguindo sempre colocar esse plano em prática. Sempre a gente está vendo o aumento dos parques na cidade, a gente está criando novas áreas verdes, revisitando a questão da área central é um bom exemplo, porque assim, é o coração da cidade, toda a área central. E que às vezes
Sofrem. Todos os centros urbanos sofreram muito com a pandemia, com muitas lojas fechando, muita gente saindo da área central, outros fenômenos, como já foi citado, dos shopping centers. Então, hoje a gente precisa olhar de novo para esse espaço e entender qual que é a nova função do centro, o que a gente quer no centro e como é que a gente organiza. Um dos pontos que a gente já vem fazendo é, de novo, trabalhando, revisitando as ruas, porque o centro já foi dos carros. Curitiba, lá nos anos 70, fechou ruas para o carro, dizendo, não, vamos entregar para as pessoas. E eu acredito muito nessa relação, de novo, a gente já falou isso aqui antes, das pessoas terem que abraçar de novo esse espaço. E acho que ter as pessoas na rua faz a diferença. Então, a gente tem trabalhado muito com esse conceito das ruas completas, criando calçadas acessíveis, com uma melhor iluminação, espaços urbanos mais favoráveis para o comércio, para as pessoas caminharem e interagirem. Então, isso tem sido um eixo, porque o centro, a gente está falando do redesenvolvimento, mas já tinham ações sendo realizadas e a gente quer ampliar nesse sentido. Continuidade que você falou. Hã? É a continuidade que você falou. É a continuidade. É um projeto de governo, não um projeto pessoal. Ele é um projeto de Estado, exatamente, que você vai ter que estar, porque se a gente só fizer nesses 4 anos e deixar de fazer nos próximos 4... Ninguém consegue fazer. Não vai dar certo, Nem então a gente prefeito. tem que ter. E nesse olhar, eu sempre também digo assim, você mirou lá em 2050, a gente precisa ter um plano com ações de curto, médio e longo prazo. As ações de curto vão dar base para as de médio poderem acontecer, que vão dar base depois para as de longo prazo, que são mais complexas. Então, na área central, a gente discutiu alguns projetos. Coisas simples, como a gente já fez, a Rua Voluntários da Pátria, a Rua Prudente de Moraes, e que estão virando queridinhos da cidade. As pessoas foram para a rua, teve essa transformação do espaço urbano, está todo mundo cuidando, curtindo isso. Mas temos projetos como atrás da Catedral, que é a Travessa Nestor de Castro, que a gente está pensando uma grande estruturação urbana. E que talvez a gente consiga ter o projeto nessa gestão e tentar trabalhar mais ao longo para a próxima gestão, que a gente tem que levantar o recurso. Mas ele está na pauta. Enquanto isso, a gente vai trabalhando com essas outras ações menores. Isso vai alimentando o sonho de todo mundo. Acho que vai demonstrando que a gente está seguindo um bom caminho. E essa conexão que a gente está criando, Canto, que eu acho que talvez esse, para mim, é o ponto mais importante. Tem algumas palavras que eu gosto, assim, do meu glossário, que eu acho que são muito importantes. Então, propósito, como eu já falei, eu acredito muito na gestão por propósito. A gente precisa ter uma realidade imaginada coletiva. A gente tem que ter clareza dessa cidade que quer, porque de cada um de nós tem um papel para isso acontecer. Colaboração. Então, a questão da colaboração e essa interação, porque o poder público sozinho, ele não faz tudo. E você mesmo falou, você está dizendo assim, ouvinte, cuide, você tem que colocar. Eu acho que esta parceria, esse processo de colaboração, é o que faz a diferença, porque a gente vai entrar com a rua, o mercado imobiliário vai entrar com os empreendimentos, com conceitos organizados. Uma outra palavra que eu gosto muito é concertação. Eu acho que concertação é essa coisa de você estar entendendo o que cada um faz de melhor, você tem um propósito, entende todas os recursos, os ativos que cada um tem, e como é que a gente vai consertando, quer dizer... De nada adianta eu fazer uma requalificação como a gente já fez, né, como cidade, da Prudente de Moraes e da Voluntários, se eu só tivesse ficado na rua. Se não tivesse essa concertação com o empresariado, com os proprietários de imóveis, para estarem fazendo um outro investimento que nós, poder público, não fazemos. Então, essa concertação, quando a gente consegue convergir todas essas ações numa mesma direção, o resultado é fantástico. Eu acho que esses são pontos importantes. Eu estava me lembrando agora, às vezes pega bronca assim, briga à toa, né? Esses dias eu estava passando numa rua, passo sempre lá, tinha várias pessoas fumando na calçada. E eu parei, estava cheio de toco de cigarro. Eu parei e falei, por favor, e tinha uns garis ali que estavam limpando. Eu falei, você poderia pegar pelo menos um cinzeiro, uma latinha e colocar esses tocos. Ah, mas a rua é pública, tem o gari para limpar. Eu falei, mas que belo exemplo de educação. Você faz isso na tua casa? Eu falei, no teu jardim você faz isso? Daí ele começaram ali uma discussão, 4, 5. Eu falei, então eu vou filmar vocês e vou jogar isso aqui Ah, você não pode fazer isso. Eu falei, não posso fazer, eu estou filmando a rua, eu estou vendo a área pública, entendeu? O que aconteceu? O dia seguinte, eles estavam lá com a latinha, passei, eles estavam lá e não jogam mais o toco de cigarro. Agora, você imagine... milhares de tocos de cigarro na cidade, indo para os bueiros e acaba atrapalhando. Agora, tem um ponto
da cidade, a gente fala do centro da cidade. Veja, eu faço talvez pergunta óbvia para você, mas para o nosso ouvinte não é. Então, no centro da cidade. Curitiba é uma cidade que tem muitos rios, né, que passam, né? Por que na área central, se é para tirar o carro, tem que fazer estacionamento, tem que fazer subsolo 3, 4 andares? Por que não tiraria também esse estacionamento, essas garagens subterrâneas do centro da cidade? Eu acho que são coisas que a gente vai discutir no plano diretor. Eu acho Mas não, estou só fazendo uma provocação em termos de... Não, eu acho uma boa provocação. Dos projetos recentes que a gente trabalhou, a mobilidade sustentável, acho que ela é uma coisa muito cara para Curitiba. Curitiba tem uma meta. Curitiba sempre foi muito reconhecida por essa coisa assim do cuidado do ambiente, né? Pela questão ambiental, com a separação do lixo, com a criação dos parques. Então, acho que isso é muito forte. Quando veio essa questão do clima, esse também é um tema muito sensível e que a gente assumiu uma meta de tentar chegar até 2050 ser uma cidade neutra em carbono. O que é ser uma cidade neutra em carbono? Ou seja, a gente não está emitindo mais gases do efeito estufa, que é o que tem prejudicado e tem levado a essas situações que a gente está vivenciando. Chuva extrema, seca, onda de calor. E aí, nisso, a gente tem que fazer essa reflexão. Você falou dos rios, falou dos estacionamentos. O setor de transporte em Curitiba, para vocês terem uma ideia, uma cidade que é reconhecida pelo seu transporte público coletivo, é o setor que mais tem emissão. Quase 67% das emissões dos gases do efeito estufa em Curitiba são do setor de transporte. O setor de transporte público é em torno de 4,5%, 5%, 6%. O maior vilão é o carro individual. Então, a gente precisa repensar essa nossa relação com o carro. Eu me lembro que no evento da confraria no início do ano, até quando foi apresentado alguns dados, e até foi apresentado com muito orgulho, veja, Curitiba é uma cidade rica, o maior número de carros individuais. Ele falou isso. Ele falou, olha que sucesso. Eu confesso que naquela hora me deu um aperto no coração. Eu falei, gente, eu não sei se isso é um bom indicador ou não, porque na prática a gente está falando de congestionamento, a gente está falando de mais poluição. Então, isso não é. Agora, tirar o carro da rua não é também uma coisa tão simples, né? E é por isso que lógico, é uma provocação que diz em termos de... Não, mas ela é perfeita. Eu acho que ela são coisas que a gente precisa discutir. As pessoas iriam mais circular no centro da cidade, as pessoas iriam morar no centro, aqueles que não querem... Isso, que podem caminhar, que vão poder usar bicicleta, até porque você tem... Exatamente. Curitiba é uma cidade, pelo seu processo de planejamento, que permite uma série de atividades que você consiga viver na prática. Um conceito que tem sido muito discutido da cidade dos 15, dos 20 minutos, até de 30 minutos que se fala, né? Então, você criar esse ambiente é importante, mas tem que ter infraestrutura. Mas essa questão do carro, o próprio Jaime Lerner, que a gente já citou, né, aqui algumas vezes, às vezes ele dizia, você falou do cigarro, ele dizia assim, o carro é o cigarro da cidade. Então, a gente precisa ter uma outra relação. E eu digo isso, e quem está te falando isso é uma pessoa que a gente já teve 3 carros na garagem. Eu tive que me reinventar nesse processo, entendendo que eu acho que é importante a mobilidade sustentável. Hoje em dia a gente está com um veículo, a gente organizou a casa. Eu brigo assim, que eu trabalho minha pegada de carbono para ser o mais próximo de zero possível. Pode trabalhar para fazer reunião, para fazer um monte de coisa. Pode pegar um Uber, pode pegar um Exato. Então, a mobilidade compartilhada, ativa, elas são mais saudáveis do que você usar o veículo. O transporte coletivo é o meio mais sustentável. É óbvio que a gente sabe que tem que ter um transporte de qualidade, seguro, para que as pessoas possam usar. Então, são coisas que a gente está trabalhando. Mas esses são desafios que cada um, como nós, como cidadão, a gente tem que se perguntar qual a cidade que a gente quer, não só para a gente agora, mas para os nossos filhos, para os nossos netos que também vão vir. Quer dizer, o que a gente vai entregar? Quer dizer, não é só usufruir, estou vivendo agora e se tiver problema, o problema dos próximos. Não. Eu acho que Curitiba é o que é, porque teve sempre essa preocupação até com aqueles que estão por vir ainda na cidade. Acho que isso que faz a diferença. Questão da educação. Quando eu falo isso, a gente fala de provocação, estamos aqui falando abertamente, Sim. mas eu vi um prédio hoje no centro da cidade, são 3 subsolos, quer dizer,
tentar fazer, ali o investidor, o consultor, ele está gastando fazer aqui. Fazer uma troca, olha, você não vai fazer isso aqui, mas você vai fazer a rua, você vai fazer a praça, vai fazer de alguma maneira, fazer alguma troca. E uma coisa que eu me lembrei agora, eu sou um passeador da cidade, eu ando pela cidade, hoje de manhã estava 6 hoje da manhã já no passeio público. Eu adoro, o passeio público está lindo, né? Assim, tá bonito maravilhoso. Então eu vejo que hoje em dia a cidade é essa necessidade das pessoas, né? Eu sempre falo, inclusive, vamos visitar, vamos passear, vamos para vários parques da cidade. Agora, Ana, estamos quase no final do programa, assim, eu quero só salientar que eu estou muito feliz de receber a Ana Jaime aqui, primeiro como arquiteta, como mãe, como família e tudo mais. Eu tenho, assim, certeza absoluta que nessa gestão do Eduardo, eu sou um fã do Eduardo, sou uma pessoa que eu gosto muito dele, sempre foi muito gentil, sempre participou da confraria, atenção aos corretores de imóveis, e o que eu falo para ele sempre, quem entende de imóvel é corretor de imóveis. Então, nos chame para a gente poder trocar ideias, a gente tem essas necessidades, né? Mas qual o recado se daria hoje para a população, essa questão da cidade, da paciência, das pessoas? Eu já falei que já deu um puxão de orelha, serem mais educados, né? Não jogarem sofá na rua, não jogarem, jogam todo tipo se fizer isso, já é uma maravilha, né, Ana? Eu acho que é essa responsabilidade como cidadão individual de cada um, porque sempre assim, se cada um faz a sua parte, é muito mais fácil você alcançar o resultado. Então, eu acho que esse é o essencial. Cada um tem que entender a sua participação no mundo, no nosso planeta. Cada um tem um papel. Se você faz a sua parte, eu faço a minha, cada um faz a sua, com certeza, aquilo que parece impossível, ela se torna possível. Quando as pessoas começam a trabalhar em direções distintas, as coisas não acontecem. Então, eu acho que... Como você falou... Tua palavra, colaboração. Eu acho que esse tem que ser o espírito, né? De você trabalhar. E não tem. E tem vários olhares. Eu sempre, agora para a revisão do plano diretor, a gente está revisitando, né? E pensando em metodologias de como a gente vai criar essa interação na cidade para o diálogo, para a gente chegar a bons termos. E é um pouco isso, porque a gente tem múltiplos interesses na cidade. Só que esses múltiplos interesses, a gente tem que encontrar um ponto que é comum. Porque a gente nunca vai atender 100% de um e nem de outro. Então, outra palavrinha que eu adoro, equilíbrio e harmonia, eu acho que também é uma palavra que é isso que a gente vai ter que buscar. Então, acho que o papel de cada um e, ao mesmo tempo, uma outra palavra, que até quando a gente estava no aquecimento da nossa entrevista, acho que você tocou, que é importante, que é tolerância. A gente também precisa voltar, não sei se foi depois da pandemia, mas as pessoas também estão muito intolerantes, vão para brigas, assim, não precisa de muito. Eu acho que isso é muito prejudicial para nós como uma sociedade. Então, esta tolerância também com esses olhares diversos. Porque, lógico, você tem uma opinião, eu tenho a minha, mas a gente tem que ter um propósito comum. E, às vezes, a gente cede um pouquinho, cede de lá, cada um faz a sua parte, e, com certeza, eu acho que o resultado vai ser a cidade que todo mundo sonha em viver. Eu acho que esse é um bom caminho. Finalizando, o IPUC hoje em dia, ele recebe as crianças, está aberto ao público, existe uma maneira... Eu vejo isso a importância, eu como falei, eu jogo aí com os coreanos há 40 anos atrás. E há 40 anos atrás, o coreano falou para mim, Canto, nós vamos investir em educação só. E ele viu que se transformou a Coreia em 40 anos. Eu falo a mesma coisa, porque eu me lembro da época do Vila Sésamo, que tinha aquele programa... que a Xerox patrocinava, virou sinônimo. Eu vejo que quando você pega e leva as crianças para saber o que é, saber o que é a cidade, nada mais do que o IPUC mostrar, né, para essas crianças. Também é uma provocação, não sei se existe esse passeio, é aberto lá para se fazer, ou também poderia acontecer de uma maneira, né, para saber qual é o futuro da cidade. Veja, o IPUC ele sempre está aberto, ele recebe várias delegações. Até já recebemos algumas escolas, ou até vai, mas agora até no plano diretor a gente quer trabalhar muito também um pouco, não quero dar muito spoiler, porque acho que o prefeito vai apresentar a proposta, mas trabalhar com a criança, porque o futuro da cidade é para elas. Então, trazê-las para o processo, que seriam esses urbanistas mirins, entenderem o que é cidade, o que eles acham que é importante ou não,
para ir criando esse valor. Eu me lembro, a gente falou do lixo que não é lixo, né? A separação. Por que hoje ela é o sucesso? Porque a gente trabalhou isso com as crianças. Isso foi virando um valor de você Sim. como pessoa. Nós somos hoje, assim, um reflexo, um produto dessa preocupação que teve lá. Quando crianças, a gente recebeu isso na escola, era falado dessa importância, a gente veio trazendo isso, foi passando. Então, trabalhar com eles é importante. E até no IPUC a gente tem discutido muito isso, de ter alguns momentos de simplificar a linguagem para alcançar mais as pessoas, para as pessoas entenderem o que é isso. Muitas vezes, falando do IPUC, eu acho que ele é um grande ativo da cidade. Muitas vezes as pessoas parecem que é um inimigo, porque pega no meu pé aqui, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. O inimigo é o teu companheiro lá, o Bonato, secretário do urbanismo. Eu brinco, que acaba sendo inimigo da brincadeira, né? Então, mas... Que é lá que as dores vão, né? Não, sempre vai, mas daí você trazendo as pessoas para entenderem essa dinâmica, o porquê faz, eu acho que é super importante. As crianças vão fazer parte desse futuro. A gente falou um pouco do carro. Vamos pegar essa geração mais jovem, a geração ali dos 20 e poucos anos, que já nasceu digital, né? E que é da economia compartilhada. Eles já nem querem mais ter carro. Essa grande maioria, às vezes, passava no vestibular, vou ter carro, não vou ter... Enfim, eu acho que é importante trabalhar com eles. A gente tem isso na nossa pauta. Como é que a gente se aproxima ainda mais da comunidade para levar esses conceitos do planejamento para que isso... Quer dizer, cada curitibano seja um pouco planejador urbano, seja um pouco urbanista, para ajudar nesse desenho de cidade que nós queremos. Ana, agradeço muito a tua participação aqui no Canto a Canto. Acho que foi bem esclarecedor e feliz, né? Os nossos ouvintes sabendo que tem hoje uma mulher à frente e com experiência, né? Então, mais uma vez, né? Fico muito feliz e a cidade está nas suas mãos. Muito, muito obrigado. Obrigada, Canto. Foi um prazer aqui nessa conversa aqui com você e com os ouvintes. Estamos abertos para colaboração e eu espero contar, de fato, que a cidade abrace essa revisão do plano diretor, venha todo mundo para a rua para a gente discutir, encontrar um bom caminho, né, para Curitiba continuar nessa trilha de uma cidade com qualidade de vida, invejado pelas pessoas que vêm de fora e que, enfim, e que seja a cidade dos nossos sonhos. Bom, bem, falei aqui com Ana Cristina Volman Zornig Jaime, arquiteto urbanista, presidente do IPUC, nome de princesa, e com certeza ela vai cuidar da cidade. Espera aí que nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, recebendo minha convidada nesse bloco, Isabel Cristina Maestrelli. Atua no mercado imobiliário desde 1989, quando iniciou a carreira como atendente de imóveis. Em 2015, já atuava fortemente junto às entidades de classe e teve ainda mais destaque quando recebeu o prêmio de Corretora do Ano pelo Sindimóveis. Participa da diretoria do Cresce Paraná desde 2013. É vice-presidente da DPI, Associação de Proprietários Imobiliários do Paraná. Diretora de Assuntos e Locações da rede Una Imóveis Conectados. Diretora de Relações Institucionais na ADEME Paraná, diretora nacional de Integração Feminina do COFES para essa gestão de 2025-2027. E desde 1997 é proprietária da imobiliária Tantos. Isabel, obrigado por participar do Canto a Canto. Obrigada a você pelo convite, é uma honra, né, sempre estar aqui falando de mercado imobiliário, que é uma das maiores paixões que eu tenho aí nessa área comercial. Fico muito feliz, obrigada. Isabel, hoje é Dia da Mulher, 8 de março. Então, para mim é uma honra ter você aqui representando, né, esse setor, essa classe que eu amo tanto quanto você também ama. Eu vejo que você tatua até o colibri, né? Aqui aí no braço, esse amor pelo... Então, sempre uma época eu falei, não sei se tem mais amor pela família ou por ser corretor de imóveis. Ele se dedica muito, né? Uma completa a outra. E pela tua história, pela tua trajetória, dá para notar que desde o começo, né? Você sempre teve ali junto, né? As entidades, né? Mas falando em termos de... Como é que você começou assim? Fala um pouquinho para o nosso pessoal, a tua trajetória profissional. Eu comecei muito cedo, né? Meu primeiro trabalho foi com 11 anos. E
Mas não como corretora de imóveis. Não como corretora de imóveis, mas assim, eu penso na forma comercial de ser, né? Na profissão. Sempre gostou de gente. Sempre gostei de gente e eu acho que também sempre um pouco desde a sala de aula eu já era monitora, né, na própria sala, assim. Sempre empreendedora, sempre um pouco à frente, sempre querendo organizar tudo e fazer a coisa caminhar, andar. Então, desde cedo, meu pai queria que eu fosse freira e eu me recusava terminantemente. Eu falava, não. Ele falava, mas mulher não precisa estudar. Eu falava, não, eu quero estudar porque eu quero ser alguma coisa. E daí, na época, ele falou, não, então você precisa trabalhar porque a família não tem condições, né, de pagar nada, comprar material, uniforme, essas coisas. Então, eu fui trabalhar muito cedo e fiz várias coisas. Comecei no mercado imobiliário em 89, nessa questão de atendente, e ali eu nunca mais parei. Foi a convite. Atendente, desculpa, nossos ouvintes, atendente naquela época, hoje seria uma secretária. Seria essa parte de. Sim, de era imóvel. só mesmo o atendimento de imóvel, identificação do que o cliente precisava, o que ele queria. Ainda não fazia atendimento direto ao público para sair e mostrar imóvel. Que hoje isso é muito importante, essa Sim, profissão que você começou lá atrás, né? Sim, nossa, super importante, né? Eu saí de uma área de confecção de roupas, falida, quebrada, numa época lá de plano Collor, ela acho que foi em 89, se eu não me engano, já estava completamente, era uma empresária falida ali. Bloquearam o dinheiro, o único dinheiro que você tinha, ficou todo mundo com, acho que se não me engano, 5 mil, 50 mil, não dava para fazer nada, não dava para você empreender mais. Então, naquela época, eu vendi todo o maquinário, paguei todas as funcionárias e parei de atuar ali e fiquei pensando agora, né? Um filho pequeno, separada, como que eu vou seguir com a minha vida? Mas o importante é que dentro de mim eu sempre tive bastante determinação de falar assim, né? Não deu certo desta forma, de que forma eu posso dar certo. E aí uma amiga me convidou para o mercado imobiliário. Num primeiro momento, eu achei assim... Vou trabalhar... de moda para mercado imobiliário, acho que não tem nada a ver. Eu falei para ela, lembro sempre disso. Eu falo, eu não lembro o nome da rua aqui da esquina de casa, eu só sei a da frente. Como que eu vou trabalhar como corretora? Como que eu vou me locomover pela cidade, né? E aí ela falou, não, eu te ajudo, empresto meu carro, porque daí eu tinha vendido carro, maquinário. Ela tinha imobiliária? Não, ela era corretora em uma imobiliária. Ah, tá. E aí eu fui fazer a entrevista e tal, o dono achou que eu tinha potencial. Falou, não, pode começar. Então, eu falei, meu Deus, então agora eu vou trabalhar. Daí fui fazer o Cresce, fiz o meu Cresce na época, estudava aqui, prestava prova em Santa Catarina, porque precisava fazer rápido para vir para o trabalho, né? Que era uma das condições. Sim. Daí estudei bastante, passei o sábado um dia inteiro fazendo prova e esperando a resposta depois que vinha pela Secretaria de Educação. Quando passou, fiquei numa alegria só, né? Aí aquela... desafio, e será que isso vai sustentar a minha vida, um filho pequeno, né? E um estresse, assim, para saber se aquilo iria dar certo, mas eu me apaixonei mais do que com a confecção. Gostei demais, e já no primeiro mês eu fiz um faturamento, assim, do ano inteiro. E nunca mais parei. Dali para frente, eu fui só... Mas como boa econômica, guardou um dinheirinho para as vacas na época. Eu sempre, até hoje, assim... Por mais que fature, não importa, eu tenho um padrão que eu sigo ali. Se eu ganhar o dobro, eu gasto aquilo que eu estou habituada e o restante eu guardo para as vacas magras, que é o que vai mantendo a gente, porque o mercado é cíclico, né? Lógico. Então, ele tem os seus altos e baixos e nós temos que nos preparar para isso. E aqui vai o recado dos nossos ouvintes. O vendedor é assim, né? Ele gosta de vender, mas gosta de comprar bastante. Tem que tomar cuidado e realmente, né? Principalmente comprar imóvel, né? Daí não gasta, né? Na verdade. Agora, quando que você abriu a Tantos? Como é que foi a oportunidade? A Tantos já existia? Ela já existia. Ela já vinha, acho que de 2 ou 3 proprietários. E aí eu fui convidada a trabalhar na Tantos como corretora. Logo em seguida eu assumi uma gerência lá de vendas. E acho que passados uns 3 anos, o proprietário iria para São Paulo, que ele também era incorporador e construtor, e ele ofereceu, Isabel, fique com a Tantos, você já conhece como ela gira e tal, né? E eu faço em suaves prestações, tantas quantas forem necessárias para você conseguir pagar. Era um desafio enorme, né?
E Que gostoso esse desafio, né? Nossa, era imenso, porque já era uma empresa lá com seus 8 corretores, com toda uma infraestrutura, né? Ali no Batel. Isso foi em 97, né? Isso foi em 97. Agora vai completar. É. Agora, a Tantos vem de onde esse nome? Tantos é um nome bom, Latim. né? Para imóvel. Diz, né, o primeiro proprietário que ele escolheu esse nome porque ela era uma derivação de muitas vendas com qualidade. Então, tantos de tantos Sim. com qualidade. E a gente, como já existia e eu já trabalhava lá e já gostava, a gente manteve o mesmo nome e está aí até hoje. E não para de crescer aí, de evoluir. Eu conheço aqui para a nossa audiência, eu conheço bem a Isabel, conheço a Tantos. Agora, conta para os nossos ouvintes qual é o propósito da Tantos, onde ela hoje em dia atua. Nós atuamos na cidade toda, na parte de vendas de imóveis usados e também muito forte na carteira de administração de locação. Então, a gente tem uma estrutura já bem organizada, a gente faz vários treinamentos, capacitação para que os funcionários, de fato, trabalhem com amor, porque trabalhar com carteira de locação é trabalhar administrando problemas constantemente, todos os dias, 365 dias por ano. E ali as pessoas elas precisam realmente estar preparadas e gostar de trabalhar com isso para poder ser uma solução para as pessoas. Então, a carteira de locação, você precisa entregar solução o tempo todo. A venda não. A venda você mostra, assina a escritura, encerra o contrato. A locação, o teu relacionamento com o cliente começa na assinatura do contrato. Aí que começam todos os problemas e eles se estendem até a devolução das chaves. Então, tem que ter um bom relacionamento, pautado aí em respeito, qualidade no atendimento, para que as pessoas, de fato, se sintam satisfeitas com o atendimento e indiquem vocês, senão você não consegue crescer, né? E o proprietário, ele tem a dor ele passa para a imobiliária resolver, ele lógico. não quer saber, né, do problema, senão ele ficaria com o imóvel, ele mesmo cuidaria. Mas como você bem disse, hoje dentro de uma imobiliária, para aqueles que logicamente não conhecem, o maior número de funcionários está dentro da carteira de locação, Sim, né, Isabel? Sim. Nós temos lá, acho que 27 funcionários para a carteira de locação, porque você precisa ter as esteiras todas que atendem, né? São muitas questões, e para ter um atendimento pronto e rápido, você precisa ir arrumando. Nós mudamos o modelo de atuação e o processo inúmeras vezes. Uma vez eu assisti uma palestra que o rapaz disse assim, olha, sem processo não há progresso. Então eu criei vários modelos de processo até o dia de hoje para ter um processo que efetivamente funcionasse, separava, né? Às vezes uma pessoa fazia 2 ou 3 funções, hoje não. Todo mundo faz uma função que ele fica um pouco mais excelente naquilo que ele faz, ele entrega melhor aquilo, mas nós temos a pessoa que trata com o proprietário e a pessoa que trata com o inquilino. E internamente a gente se comunica. O proprietário fala só com uma pessoa. Porque senão você vê, tem empresas que falam assim, IPTU trata com fulano, condomínio trata com outro, aluguel não. Ali. Divide a carteira. E a gente não, a gente foca assim, quando o cliente chega, a gente apresenta, olha, esta pessoa daqui para frente é o seu consultor. A partir de hoje você trata tudo com ele. E daí internamente ele faz os protocolos para que as necessidades desse cliente sejam imediatamente atendidas e ele monitora que aquilo siga esse fluxo e conclua realmente. Agora, Isabel, você hoje participa de entidade. Quando a gente participa de entidade, quer devolver à sociedade tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Dentro da sua profissão, né? E hoje, falando para as imobiliárias, falando para os corretores que estão começando hoje em dia, toda essa tua experiência, o que você falaria para eles, né? Na parte não só de locação, como na parte de compra e venda, o que você diria para essa pessoa que está começando? Primeiro que ele precisa gostar de pessoas. Primeiro passo, né? Ele precisa gostar de conversar, de se relacionar, de interagir. E, em segundo lugar, ele precisa estudar bastante. Porque para a gente entregar alguma coisa com qualidade, nós precisamos ter conhecimento. E o conhecimento precisa ser profundo, não um conhecimento raso, né? Sim. Então, ele precisa aprender a gostar de ler, de estudar, de treinar, de se capacitar, fazer cursos, treinamentos. E participar, porque eu vejo assim, as entidades entregam tantos cursos e treinamentos gratuitos,
gratuito. Não só as entidades, hoje Meu o mercado. Deus, o mercado Você de vai uma no forma Google aí, geral. é só clicar lá. Nossa, Quem quer aprender, né? a gente faz ali treinamentos. Nossa época não tinha isso. Não tinha, meu Deus. Nem o era inglês. Nada. De pagar, Hoje só que tem tinha no condições. celular, né? Tem. Então lá no Cresce a gente tem um auditório para 300 pessoas. A gente faz algum curso maravilhoso, um treinamento espetacular, você junta lá 50 gato pingado. Então é triste isso, porque às vezes é um curso caro, bom, maravilhoso, como é o curso de avaliação imobiliária que o Cresce fornece lá com o KINAI, né? Que é gratuito, porque é um curso que poderia sair caríssimo, 2, 3, 4 mil reais, e eles entregam de forma gratuita. Mas o que o corretor precisa? Precisa ter a dedicação, estudar, não faltar às aulas, porque se faltar, encerra. Então eu diria assim, o sucesso não é para todos, é para aquelas pessoas que são dedicadas, que querem aprender. Que querem estar em busca de aprender, e não só aprender. Eu sempre falo assim, a vida nos devolve. Então, aquilo que foi bom para você e que fez bem para você, compartilhe com as outras pessoas. Porque daí a vida te devolve de outra forma, traz uma outra pessoa para te trazer algum ensinamento, alguma coisa. Eu gosto dessa questão compartilhada. Fazer mentoria, vem pessoas do interior do Paraná, vem empresas menores ali. Eu poderia passar 1 dia, 2 dias na sua imobiliária para entender como que você faz o processo? Eu sempre recebo. Não, mas tem um custo? Não, eu ajudo, eu gosto de mostrar para as pessoas como que é o processo, como que hoje para mim está dando certo. Não que ele é definitivo. Eu sempre digo, uma administração, ela é viva. Todo dia você está colocando alguma coisa nova, alterando, mudando, deu certo até hoje, amanhã eu preciso ajustar. Então não precisa ter medo de ficar ajustando e arrumando. O que você precisa é ir sempre em busca de uma excelência, sempre em busca de um melhor atendimento. Agora, Isabel, acho que como eu, se tivesse que voltar atrás, seria corretor de imóveis. Novamente. Certamente. Mas as dificuldades que a gente teve lá atrás foram muitas. Hoje a gente sempre fala, principalmente para os corretores de imóveis, que isso que você falou, a questão do conhecimento. Se você der um testemunho hoje do corretor que hoje tem essa aptidão, gosta, e ele é corretor de imóveis, ele tem sucesso no corretor, porque tem corretores que estão, né, corretores, e aquele que é corretor de imóveis, né, e aquele que está no momento, né. Mas hoje tem muitas profissões que querem a nossa profissão, né? Nossa. Que acabam querendo. Sim. E como você falou, nós temos que entender de tudo, né? Psicologia, matemática, tem que entender de economia, construção, arquitetura e tudo mais. Então, tudo. Então, veja, o que a Isabel fala hoje em dia para os nossos ouvintes aqui do Paraná é justamente isso. A nossa profissão está sendo cada vez mais disputada, mas também tem que estudar. Tem que ter um investimento de tempo e dedicação. Porque às vezes a pessoa fala, é caro. Não. Você pode. Hoje está no YouTube, hoje você tem treinamentos de sobra. A pessoa dedicada, se ela se dedicasse em 1 hora, 2 horas por dia, imagina em 1 ano, quanto você não aprende, quanto você não cresce, né? Quanto a argumentação, quanto o seu conhecimento verdadeiro na necessidade de ajudar aquele cliente. Então a gente fala assim, o corretor ele precisa compreender a necessidade do cliente para ele poder atender. Eu não tenho como atender a necessidade se eu não compreendi qual é essa necessidade. Então eu percebo assim que o mercado imobiliário, no caso das mulheres, ele vem crescendo, né? Hoje já somos praticamente 40%, acho que dos 630 mil profissionais, 250 ou um pouquinho mais. Eu achei que já estava quase são passando. Ainda não, mas ele está crescente. E a qualificação das mulheres, 60% delas já com nível superior, já com alguma graduação, né, já mais preparadas. E a facilidade que elas têm de compreender a necessidade de um lar para poder explicar realmente ali para... Não vende imóvel, vende lar. Vende lares, lógico, a gente sempre fala isso. E ela entende, né? Os homens são mais objetivos. Tem 2 garagens, tem churrasqueira, tem a necessidade de quartos. Ele não olha muito a logística, né? Hoje em dia os homens ajudam bastante em casa, mas as mulheres são mais dedicadas e elas têm alguns detalhes que elas gostariam que fossem atendidos. Então, por isso é importante que o corretor, o profissional, a mulher ou o corretor homem, que no momento em que está atendendo, compreenda perfeitamente a necessidade da pessoa.
para que quando ele conseguir atender aquela necessidade, a pessoa fala, meu Deus, você foi um anjo na minha vida, né? Eu tenho tudo, no preço que eu posso pagar, você me ajudou na logística, porque às vezes a pessoa quer comprar não sei aonde, mas os filhos estudam aqui, o marido trabalha lá, ela vai visitar a mãe que é lá, e você ajuda até nessa logística para ela ficar melhor posicionada. Então, é importante essa entrevista com o cliente, né? Que as pessoas não fazem. O brief famoso. Agora, hoje é o Dia da Mulher, né? A Isabel tá aqui representando as corretoras de imóveis do Brasil inteiro. Agora, a mulher está lá em casa nesse momento, agora escutando a nossa entrevista, escutando você falar. Agora, muitas hoje não sabem, às vezes, nem o que fazer, né? Porque não tiveram, talvez, um conhecimento, ou fizeram na faculdade. Sim. Tem hoje senhoras e tudo mais. Faça aí uma mensagem de engajamento para essas pessoas procurarem, falar da profissão, já que nós estamos hoje no Dia da Mulher, a pessoa está lá em casa agora, falou, peraí, eu estou aqui, em vez de eu jogar baralho, em vez de eu ir para a praça, por que eu não posso ir trabalhar numa consultora, numa imobiliária? Sim. Então, faça aí Eu sou muito suspeita para falar da profissão, porque eu acabo até... As mulheres falam assim, meu Deus, eu vou parar então de fazer essa entrevista com você, vou correr fazer um curso de corretagem. Mas é muito bom. Primeiro, eu penso assim, pela equidade, né? As pessoas conseguem, as mulheres conseguem ganhar exatamente o mesmo valor que o corretor do sexo masculino. Então, poucas profissões... Não tem diferença nenhuma. Então, só por isso, elas têm o respeito, elas têm a admiração e elas conseguem, de fato, aprender. Hoje ainda a gente pode fazer o TTI, que é o curso técnico em transações imobiliárias, EAD. Então, às vezes a mulher está em casa, num período de maternidade ali ainda, vai ficar em casa 6 meses, ela teria tempo mais do que suficiente de se preparar, fazer o EAD. Ela tem que sair um dia só para prestar a prova presencialmente no CRES, ou em alguma... No caso do curso de avaliação, ela presta no CRES, mas no curso do TTI ela vai fazer na escola que ela escolher. Então, ela escolheu uma escola, fez as provas, ela está apta a trabalhar. Daí ela vai fazer um estágio, vai escolher uma boa empresa, uma empresa renomada, sólida, né? Com bastante credibilidade no mercado, porque é necessário, é um mercado que precisa, né? Começar bem já. Começar bem. Uma empresa... Escolhe com carinho, porque opções tem bastante. Só aqui em Curitiba nós temos mais de 2.000 imobiliárias. Então tem que escolher com critério, com carinho, para saber ligar no CRES, tirar informação, né? Porque às vezes você está entrando numa furada. Então é importante você se dedicar. E quando você faz ao seu estágio numa empresa sólida, boa, a tua tendência a fazer sucesso é infinitamente maior, né? E tem várias frentes de trabalho na área de corretagem. Porque não é... Se você não gosta de vender, seja um bom angariador. Tem pessoas que estão nos ouvindo aí que tem uma relação grande, né? Super bem relacionada. Agora, para você, mulher que está nos assistindo, hoje tenho certeza absoluta na tua cidade, mesmo em Curitiba, uma amiga sua que é proprietária imobiliária ou gerente, vai lá fazer uma experiência, que hoje praticamente todas as imobiliárias estão contratando, e as consultoras também, né? Que é o mercado que está ativo, né, Isabel? Hoje nós temos aí na área do mercado imobiliário... Vocês estão contratando? Estamos. A gente sempre está com uma proposta boa para quem efetivamente quer trabalhar. E eu não vejo as pessoas assim, dedicadas a sair da profissão, pelo contrário. Então, se você começa a seguir ali algumas corretoras, jovenzinhas que sejam, né? De Balneário, sei lá, de São Paulo, você vai perceber que é possível, sim, você ganhar uma montanha de dinheiro, ser muito feliz, ser feliz profissionalmente e ter espaço para atender teus filhos, teu esposo, tua casa, tua rotina e ser corretoras, né? Nós temos aqui em Curitiba várias corretoras que atuam de forma até autônoma para poder dar conta de tudo isso e são felizes e recebem e faturam muito bem. Então é uma profissão que de fato alimenta, né? Alimenta tudo, alimenta teu lado pessoal e profissional. Maravilha, veja que mentoria, hein? Hoje trabalhar lá na Tantos com a Isabel, você vai aprender rapidinho, vai encurtar, né? A jornada já um pouco, a jornada, né? Então vai lá que a Isabel com certeza vai te ouvir. Agora, Isabel, vamos entrar numa outra parte aqui da entrevista, que é no segundo bloco da entrevista, que é essa questão das entidades, né? Você se encantou, falou, de repente eu quero trabalhar com entidade, tudo isso que você fez para as pessoas dentro da tua empresa, aí você resolveu fazer isso de um modo sem ter retorno nenhum, porque quando você se dedica para uma entidade, como eu, tudo mais, é voluntário. As pessoas às vezes perguntam, por que você está fazendo isso? O que você está ganhando com isso?
Não tem sempre essa pergunta, né? Sempre. O que a gente ganha O com tempo isso? todo. Não é verdade? Primeira pergunta. Não é verdade? Então, conta para os nossos ouvintes essa dedicação, essa paixão que a gente tem quando a gente gosta de uma profissão. Daí voltamos lá atrás, onde eu falei que a gente primeiro doa e depois a vida te devolve, né? Quando você faz o trabalho voluntário, seja ele em que campo for, ou em que área for, da sua atuação, não importa só no nosso mercado imobiliário, mas na sua atuação, você tem a informação em primeiro momento. Antes dela sair a mercado, você já tem, porque você está fazendo parte daquilo. Então, eu estou nas entidades desde 99. É bastante tempo. Quase o mesmo tempo da Tantos. Quase o mesmo tempo da Tantos. E foi o Cresce, foi a Cresce Paraná, E foi a minha vale primeira. ressaltar, e como mulher, que naquela época, acho que, Nossa! acho que devia ter uma ou duas Nossa! mulheres. Né? Era difícil, assim, existia bastante resistência de todos os lados, da família, né? Os maridos que não queriam, porque normalmente lá a diretoria era toda de homens, né? Então os esposos, os maridos, os pais. O que você vai fazer lá? Não, vai ficar no meio daqueles homens, não, imagina, vai ficar mal falada, né? Era uma conversa assim. Então a gente evoluiu muito nesse tempo e a gente faz uma construção. Eu, Isabel, fui me construindo de lá para cá. E quando as pessoas me convidam para fazer parte de alguma associação, entidade, eu aceito e recebo se eu entender que eu posso colaborar. Não é só pelo título, porque tem pessoas que aceitam para postar a fotinho lá do título e pronto. E daí não quer mais fazer nada. Daí eu não quero. Eu quero participar ativamente daquilo que eu aceitei fazer. Às vezes custa bastante do teu tempo, mas o investimento de retorno disso é incrível também do outro lado. Então é importante as pessoas se doarem de coração. É um legado, né? É um legado. Sempre digo, eu quero um legado para a profissão. Sim. Hoje o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, que o Petrelli deu essa oportunidade aqui na Jovem Pan News, no Grupo RIC, de abrir, né, esse canal agora, nesse momento, de homenageando esse dia, hoje, no Dia da Mulher, as corretoras de imóveis como você. Então eu vejo que essa paixão, né, que a gente tem, é gostoso, né? Você tá ali mostrando, tá ali falando do mercado inteiro, né? Falando dessa indústria imobiliária que é fantástica, né, Isabel? Eu acho que precisa, sim, ter uma consciência de que nós estamos ocupando alguns espaços que a gente não pode desperdiçar, que são importantes. Por exemplo, o Cresce Paraná foi o primeiro Cresce a criar a diretoria da mulher no Brasil inteiro. Então, ele foi o primeiro Cresce a criar essa porta de entrada para as mulheres. Você vê o presidente do COFES, João Teodoro, que abriu essa porta e criou a diretoria, né, nacional da mulher lá no COFES. A ADEME, que abriu essa porta também para receber mulheres na diretoria. E todas as outras entidades que na sequência também foram abrindo esse espaço. Então eu sempre digo assim, se você aceitar esse cargo, faça por merecer. Porque vai ser assim, a porta aberta ou fechada, né? Imagina você colocar uma pessoa que entra lá e não faz o que foi. Gosto. E daí aquela porta se fecha. Então, não. Aceite quando você efetivamente for abraçar e puder fazer. E é o que a gente faz até hoje. Eu olho, eu lembro disso. A minha mãe usava o CPF do meu pai. Ela não era um ser independente. Ela era dependente, ela não trabalhava, ela não existia. Não tinha direito a voto. Então, imagina em tão pouco tempo quanto a gente conquistou. Então, as mulheres hoje têm um pouco de voz e voto e a gente tem que mostrar que é legal, que isso é bom. Então, outra coisa assim que eu não gosto quando as pessoas falam, né? As mulheres vão dominar o mundo. Não, nós não queremos esta carga. Não há, é muito pesado. O que nós queremos é trabalhar em conjunto e nós, homens e mulheres, vamos ter um mundo melhor, juntos. E não que o mundo... Ou, por exemplo, falar assim, precisamos empoderar as mulheres. Não precisamos. As mulheres nasceram empoderadas quando elas são pessoas que geram a vida. Tem poder maior do que gerar vida? Então não há necessidade de empoderar ninguém, nem mulheres nem homens. Cada um tem seu talento. Os homens com os talentos deles, as mulheres com os talentos dela. E juntos nós vamos construir e fazer uma gestão compartilhada, inclusiva e boa. Vai somar para todo mundo. Porque quando você junta uma mesa com opiniões de homens e mulheres, sempre sai alguma coisa muito boa. Eu estou muito feliz. Agora, isso, logicamente, esse coroamento que você assumiu agora, acho que em janeiro, essa diretoria nacional do COFES,
Eu estava aqui pensando, foi que você entrou em 99 no Cresce, né, como numa cadeira feminina, e desse decorrer desse tempo todo, né, desse percurso, você aprendeu e viu muita coisa, né, Maria? Agora, vamos ser assim, bem objetivo, quando você assumiu essa diretoria e também mantém as outras diretorias, outras entidades, mas eu vejo que essa hoje é de uma importância magistral. Você vai ter que viajar ao Brasil, vai ter que se doar muito mais, vai ter que ser mentora de muita gente. Mas, objetivamente, o que essa diretoria pode oferecer às mulheres corretoras do Brasil? Essa diretoria pode levar informação a lugares que nunca receberam. Então, assim, na última reunião que nós tivemos da diretoria, que na época que o presidente me convidou, eu pedi a ele assim, o Brasil é muito grande, eu não dou conta dele sozinho. Vamos poder ter pessoas para... Grupos, né? Podemos dividir o Brasil em 5 macros regiões, porque o Nordeste tem uma necessidade, o Norte, o Sudeste, o Centro-Oeste, enfim. Vários países. Vários, exatamente, com necessidades e tendências diferentes. Ele disse que sim, Isabel, você assumindo, você pode fazer no seu modelo. Então, eu tive essa visão, eu diria, de poder compartilhar com todas elas. E qual que foi a conversa? Vamos mapear onde tem corretora de imóveis no Brasil. Quais são os municípios que tem? Vamos tentar fazer com que a informação, a capacitação, o treinamento chegue até elas. A gente vai fazer o lado social dos conselhos, porque é muito importante. Queremos trabalhar junto com os presidentes, com toda a diretoria, mas que a gente quer que chegue a informação onde antes não chegava. Por isso esse mapeamento e identificar qual é o município. Tem uma corretora lá naquele município que ninguém nem sabia que existia, ela vai receber essa informação, que vai ter um treinamento, que vai ter uma capacitação e que ela vai poder participar daquilo gratuitamente. E ela vai poder crescer como profissional, como pessoa, como ser humano, como tudo, né? Então, a ideia é levar a informação, fazer com que todo mundo tenha a mesma oportunidade, por mais que difícil que seja na região, mas que as pessoas tenham essa possibilidade. Bem, essa mulher craque, realmente, que dona da Tantos, hoje em dia é diretora de várias entidades, estamos quase no final do programa, eu queria que você falasse agora para o comprador de imóvel, aquele que está pensando em comprar um imóvel. Sempre fala que o imóvel está caro, que vai baixar, que vai fazer isso, quer dizer, nesse tempo todo, né, de profissão. Vamos falar hoje do momento atual do mercado imobiliário. Qual a mensagem que você daria para as pessoas? Para o comprador, eu diria assim, como eu sempre ouvi desde criança, quem compra terra não erra. Então não tem nada, nenhum ativo que renda, né, tão bem quanto rende a aquisição do mercado imobiliário de algum imóvel, de uma terra, de um terreno. Se você comprar um imóvel, colocar ele para alocar, por exemplo, ao longo de 5, 10 anos, e você colocar esse mesmo dinheiro em outras aplicações e fizer esse acompanhamento, você vai perceber que você fez a melhor escolha do mundo investindo em imóvel, né? Eu sempre digo, a gente tem que ter um pouquinho em cada lugar para perceber o que está bom, né? As pessoas falam assim, eu vou vender agora o meu imóvel porque a aplicação financeira está melhor. Mas por quanto tempo? Se você vender esse imóvel agora, pagar tudo que você tiver que pagar, vai pagar lucro imobiliário, vai pagar comissão da imobiliária, imposto de renda, vai fazer vai comprar ali, vai pôr essa aplicação. Daqui a 5 anos a aplicação não está tão boa quanto estava hoje. Você fala assim, agora eu vou sacar e vou comprar um imóvel. Você não vai conseguir comprar o mesmo imóvel que você tinha hoje. Então, assim, comprar imóvel, investir em imóvel é muito bom, né? Eu, como dona de imobiliária, eu dou esse conselho. Reserve uma parte ali do seu dinheiro, do seu patrimônio que fique em imóvel. Para você, para as próximas gerações, é sólido, é seu. Né? Você vende quando você entender ou quando tiver uma necessidade. Então, invista um pouco em imóvel, sim. Agora, você ouvinte, quando você tem um dinheiro, 10 mil, 50 mil, 100 mil, o que você vai fazer? Você pega esse dinheiro e vai no banco, vai falar com o gerente, o teu consultor financeiro. Agora, muitas vezes, hoje, o comprador de imóvel, ele vai aleatoriamente... Procure um corretor de imóvel, né, Isabel? Sim. Vá,
Pega um corretor de imóvel, entre no Cresce, vê se essa pessoa sempre vai ter hoje em dia. Eu digo que eu não sou um corretor de imóveis, nós somos mais, acho que eu, Isabel e outros, mais consultores, né, imobiliários, não é verdade, Isabel? Sim. Então, o recado é isso, né? Pô, procure, que é a tua vida ali, é o teu sonho, que talvez seja o primeiro e último imóvel que você vai comprar. Então, vá atrás de um bom corretor, porque vai facilitar bastante muita coisa, a parte jurídica, a parte de cartório, a parte também de localização, que muitas vezes a pessoa, por exemplo, um médico, ele quer num lugar que não é especial, porque, como você falou no começo da entrevista, você tira o briefing da pessoa. Claro. Se a escola está no lugar certo, se o trabalho está ali próximo, acho que é isso que é o recado que eu dou hoje para as pessoas também que estão comprando imóvel. Sem dúvida. E aos proprietários também, né? Que coloquem os seus imóveis do seu patrimônio para serem administrados por imobiliárias, porque é onde tem toda a expertise e experiência. Então, por que ele vai ter que cuidar do prestador de serviço, de uma série de problemas que dá durante a locação, a cobrança, a execução, o despejo, se ele pode pagar para alguém fazer isso profissionalmente, né? Escolher uma boa empresa, uma empresa de respeito, com credibilidade, para poder fazer tudo isso e ele concentrar o tempo dele em ganhar mais e construir mais patrimônio. Eu sempre falo, cada um no seu quadrado. Por que isso? Porque a gente faz com mais facilidade tudo isso. E é importante que o proprietário perceba o valor que tem um profissional cuidando do patrimônio dele, ao invés dele mesmo estar discutindo com o devedor ali de que forma que ele vai poder fazer esse acerto. É diferente. E uma mensagem final. Você, proprietário, que a locação ou vender o seu imóvel, dê exclusividade a um corretor de imóveis ou a algum imobiliário. Isso é muito importante, porque o teu imóvel tem que estar na vitrine, não na prateleira. Então, se você dá para 4, 5 corretores de imóveis, ninguém está trabalhando direito esse imóvel. Então, eu sempre digo isso, Isabel, que tem que estar. Porque nós, os corretores de imóveis, nós já fazemos as parcerias. Hoje em dia, a maioria dos imóveis são negociados entre corretores de imóveis. Então, é uma realidade. Não é verdade, Isabel? Tem um amigo nosso que fala que o cachorro de 2 donos passa fome, porque ninguém dá de comer, né? Se você coloca um imóvel para 4 ou 5 imobiliárias sem nenhuma exclusividade, elas não têm a responsabilidade de investir, de pôr dinheiro num anúncio, de impulsionar, de fazer uma placa bonita, de colocar ele com fotos profissionais, vídeos profissionais. Ninguém vai fazer esse investimento se você não tem a exclusividade. Então, dê a exclusividade e é por conta do mercado fazer compartilhamento. Exatamente. Né? Nós compartilhamos entre colegas daí. Exatamente. Isabel, eu queria agradecer muito a tua entrevista, acho que foi muito, muito boa e realmente é uma honra o programa hoje, o Mercado Imobiliário que está completando 1 ano, nesse Dia da Mulher, dia 8, que calhou bem no dia 8 de março, você vê que a gente tem até sorte nisso. Então, ter essa homenagem com você aqui nesse bloco, no primeiro bloco com a Ana Jaime, presidente do IPU, que são 2 pessoas que cuidam de gente, cuidam das pessoas. Então, muito, muito obrigado pela tua entrevista. Eu gostaria de deixar só uma mensagem. Com certeza. Para vocês, mulheres, que vocês saibam de uma vez por todas, vocês podem ser e fazer o que vocês quiserem fazer, desde que você se dedique. Essa é a minha deixa. Que legal, muito, muito obrigado. Obrigada a você. Conversei com Isabel Maestrelli, corretora de imóveis. Espero vocês no próximo sábado, ao meio-dia. Excelente final de semana.